Tá gravando já. Vou compartilhar a tela. Estão enxergando? Estão vendo a tela? Sim. Pronto. Então, eu fiz aqui um resumo dos primeiros socorros, né? O programa de saúde ocupacional PCMSO, dos primeiros socorros, ele diz que todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, e esse material deve ser mantido, guardado em lugar adequado e aos cuidados da pessoa treinada para esse fim. Então, se você vai chegar no hospital, ele está lá. Graças a Deus que em Miguel Alves tem um SAMU, né, que é bem do lado do hospital. Mas em locais que você não tem SAMU, deve ter os materiais guardados, né, com um profissional adequado para fazer os primeiros socorros. Ó, lá na secretaria deve ter os materiais para primeiro socorro. Porque se alguém cair lá, ele tem que ser acudido antes de chamar o SAMU, né? No posto de saúde também deve ter o material de primeiros socorros. Porque se alguém for lá para atenção básica, a gente tem que fazer os primeiros socorros imediatos. Então, o atendimento pré-hospitalar, que é chamado de APH, ele diz que o tratamento imediato e provisório ministrado a um acidentado ou doente, geralmente no próprio local, para garantir sua vida e evitar agravamento das lesões. É como a gente falou. O paciente caiu lá na Frei Serafim, aqui em Teresina. Maior quintura do mundo. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a vítima do local? Com certeza não. Nós vamos cobrir, deixar ele daquele jeito que ele caiu. Por quê? Porque qualquer coisinha que eu mexer nele, ele pode fraturar a coluna. E se ele fraturar, ele pode fraturar uma vértebra ou até mesmo um nervo que está passando ali dentro. E aí, se ele fraturar, ele não vai poder mais se mexer. Então, os ferimentos, eles podem ser leves ou superficiais, extensos ou profundos. Os ferimentos leves ou superficiais, o que é que a gente deve fazer? Então, nós vamos lavar o ferimento com água e sabão, proteger o ferimento com gás ou pano limpo, não tentar retirar farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento, não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante, né? Porque a gente sabe que pode infeccionar e dessa infecção pode surgir o tétano, né? É por isso que a pessoa também, na hora que tem um acidente com ferro, deve logo tomar a vacina antitetânica. Os ferimentos extensos ou profundos. Visa cobrir o ferimento com um pano limpo. Então, tá lá um ferimento que ele é muito grande, né? E muito profundo. Não lavar para não aumentar o risco de hemorragias. Não remover objetos fixados no ferimento. Digamos que tem uma faca. A pessoa cravejou uma faca. Nós vamos tirar? De jeito nenhum. A gente vai levar, né, para o hospital e lá ele vai ser retirado essa faca. Por quê? O que acontece se eu tirar a faca? Vai causar mais sangramento. Então, deixa a faca daquele jeito e aí depois leva, né? Não remover objetos fixados no ferimento, usar técnicas para cessar a hemorragia. Que técnicas são essas? Nós podemos pressionar ou então fazer um curativo
oclusivo, né? Que é o que vai pressionar e aí vai conter o sangramento. Providenciar transporte. Então, toda vez que tiver um paciente que você veja que tem hemorragias, você vai usar essa técnica para cessar a hemorragia, que é ou fixando com sua própria mão, que eu acho também que não deve ser feito com a própria mão, porque se é sangue, é sangue. Você não é para ter contato com outro sangue, né? Principalmente sem luva. Providenciar o transporte. Então, já se liga para 192, né? Então, em relação às hemorragias, elas podem ser internas e externas. A hemorragia interna, ela visa manter o paciente calmo, deitado com a cabeça de lado, aplicar compressas frias ou gelo no local suspeito da hemorragia, afrouxar as roupas, providenciar transporte urgente e não oferecer líquidos e alimentos. Em relação à hemorragia nasal, como é que a gente vai fazer, né? Então, em primeiro lugar, sentar a vítima. Se você está botando sangue pelo nariz, você vai sentar a vítima. Apertar com os dedos a narina, fazendo a vítima respirar pela boca. Então, chegou em determinado local, tinha uma vítima, né, perdendo sangue pelo nariz. Então, o que é que se faz? Vai apertar com os dedos a narina, né, fazendo a vítima respirar pela boca e colocar um chumaço de algodão na narina, né, principalmente nessa que está saindo sangue, ou mesmo na outra. Colocar a toalha úmida, fria ou gelo sobre o rosto. Então, a gente sabe que a compressa fria, ela estanca o sangramento. A compressa morna, ela vai tornar, como é que se diz, mais úmida. Não assoar o nariz pelo menos 1 hora após cessar o sangramento. A hemorragia externa. Então, as técnicas de controle é a pressão direta, a elevação dos membros, ponto de pressão arterial e o torniquete, que é a pressão, né? Torniquete usa essencialmente no caso de amputação de membros, que é braço ou perna. Então, ficou aquela parte visível, aí amarra e faz o curativo, né? Então, como fazer o curativo, né, dessa pessoa? Usar panos resistentes e largos acima do ferimento. Nunca usar arame, corda, barbante ou outros materiais muito finos. Desapertar gradualmente a cada 10 a 15 minutos, ou quando notar extremidades frias ou arroxeadas. Não tirar do lugar, pare a hemorragia. E os desmaios? Como é, minha gente, que vocês vão ajudar a pessoa na hora que está desmaiada? Quem já prestou esse socorro? Bora lá? Maria Clara? Nilma? Eu nunca prestei, não, professor, socorro, não. Ninguém nunca desmaiou na tua frente, Dardolho? Já, mas eu não fiz nada, não, que eu não tinha nenhuma técnica ainda. Dainá? Graziela? Érica? Érica, Nilma? Não, nunca A prestei gente tem uma socorro, pessoa, não.
Se a pessoa desmaiar na frente de vocês não vão fazer nada. Tem que afrouxar as roupas. Colocar uma Botar de coisa cabeça, pra ela levantar tirar. as pernas, A deitar no pessoa chão e levantar as desmaiou. pernas. Justamente. A pessoa desmaiou, a primeira coisa que a gente faz é afastar os curiosos. Então, o povo quer ficar em cima, filmando, para saber o que foi que houve. Que é para dar notícia em primeira mão. Então, assim, esses grupos, é até perigoso quando a gente faz esses grupos de WhatsApp, a gente tem que botar as normas, né? Para não ficar postando qualquer assunto. Teve uma pessoa que estava num grupo e aí ficou sabendo da morte do filho pelo grupo do WhatsApp. Aí imagine como foi, né? A pessoa ligou ou mandou a mensagem e ela estava nesse grupo. E aí disseram que ele tinha morrido e ela quase não aguenta, sem acreditar, né? Então, na hora do desmaio, você vai afrouxar as roupas, deixar ele na posição de lado e afastar os curiosos. Medir logo a pressão arterial para saber se não foi pressão, né? Então, na hora do desmaio, deitar a vítima com a cabeça e ombros mais baixos que o resto do corpo. Se sentada, posicionar a cabeça entre as pernas e pressionar para baixo. Colocar a vítima em ambiente arejado. Afrouxar a roupa da vítima. Então, tem gente que até desmaia por crise convulsiva, né? Que eu vou já falar. Então, na crise convulsiva, ou convulsão, como chama, diz para não segurar a vítima, não dê tapas, não jogue água sobre a vítima. Por quê? Porque ele está convulsionando. Então, ali, naquela hora, tem que deixar ele terminar. Então, afastar os objetos ao seu redor, afastar os curiosos, proteger a cabeça, afrouxar as roupas, terminar da crise convulsiva, solicitar o transporte. Então, assim, a crise convulsiva, ela vai lesar áreas do cérebro, né? E, assim, ela surge depois de uma vacina, que às vezes a criança nem sabe que tem alergia a vacinas. Aí toma lá aquela que é tríplice viral, a dupla viral, que tem, como é que se diz? Então, vamos lá. Já estou bem aqui olhando para cá. Então, a crise convulsiva. Então, não segure a vítima, não dê tapas. Não jogue água sobre a vítima. Então, sim, só voltando aqui. Então, a criança, quando toma vacina pentavalente, a vacina pentavalente por si só, ela já dá, já esquenta a criança. Então, toda criança que toma pentavalente, ela vai passar por uns episódios de temperatura mais alta. Então, a mãe, ela não deve dar o antipirético, né, que é o antitérmico, antes da convulsão. Porque, às vezes, a mãe chega em casa e diz assim, eu queria dar um remédio, a gente disse que a vacina dá febre, né? Aí ela diz assim, eu posso dar logo o remédio? Não, eu já vi várias técnicas dizendo para quando chegar em casa dar logo o remédio, mas não é para dar. Só dá depois que a febre aparecer. Porque a pentavalente, que tem a difteria coqueluche tétano dentro dela, é a mesma coisa da DPT. A DPT também dá febre na criança. E assim, quando a mãe deixa essa temperatura subir muito, aí essa temperatura, ela ultrapassa, né, os 40 graus, e aí a gente sabe que o nosso cérebro, ele não está preparado para crises convulsivas, né, ou para temperaturas elevadas. Então, se a temperatura se eleva a mais de 40 graus, aí o paciente tem crise convulsiva.
E aí, professor, o que é que faz? Toma ou não a vacina? Toma a vacina e toma o antitérmico. Mas o antitérmico só vai tomar se tiver febre. Se não tiver febre, não vai tomar antitérmico. Entendeu? Porque tem gente que chega em casa e dá logo as gotinhas de pirona ou paracetamol para a criança nem dá febre. Mas não é isso. Tem que deixar a febre aparecer e aí, depois da febre, é que dá o remédio. Agora, não pode deixar a temperatura aumentar. Nem depois da vacina e nem os pacientes que estão no hospital. Então, não pode aumentar. O paciente deu 38,5 de febre, pode dar logo o medicamento. Sempre está lá o medicamento prescrito pelo médico. Porque ele diz dipirona intravenosa de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas. Aí você tem que estar atento. Então, afastar os objetos ao redor em relação à crise convulsiva, né? Não segure a vítima, não dê tapas e não jogue água sobre a vítima. Eu estava lá na igreja da vila, e aí a pessoa caiu e começou a se bater, crise convulsiva. Aí eu só vi uma pessoa dizendo assim: fulano, te afasta, que essa doença pega. Crise convulsiva não se pega. Não é doença transmissível. Crise convulsiva é uma doença qualquer, mas ela não passa de pessoa a pessoa, porque as doenças que se passam de pessoa a pessoa são as doenças transmissíveis, e a crise convulsiva não é transmissível. Então, afastar os objetos ao redor, afastar os curiosos, proteger a cabeça, afrouxar as roupas. Terminada a crise convulsiva, solicitar o transporte. Então, aí você vai entrar em contato com o 192, né? E vai contar realmente como é que está o paciente. Queimaduras, a gente já falou, né? Que são lesões decorrentes da ação do calor, frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiações e substâncias biológicas, animais e plantas. Então, isso aí é o que faz causar a queimadura, né? Que são lesões decorrentes do calor, do frio, porque o frio também queima, produtos químicos, corrente elétrica, né? Tomada, radiações, pessoas que gostam de ficar no sol estatelando, né? E substâncias biológicas como animais e pessoas ou plantas. A classificação de queimaduras, você já deve saber de cor e salteado, né? Queimadura de primeiro grau, as lesões das chamadas superfície da pele, há uma vermelhidão, há uma dor local insuportável e não há formação de bolhas, né? Então, a gente tem que observar as características de cada uma. Segundo grau, lesão das camadas mais profundas da pele, a formação de bolhas, desprendimento de canetas da pele, dor e ardência local de intensidade variável. Passou da segunda. O segundo tipo, né, o segundo grau da queimadura de segundo grau, ela tem lesões nas camadas mais profundas da pele. Então, como eu expliquei, a derme é de primeiro grau e a que dói mais. Né? A de primeiro grau, ela, por estar a fazer a vacina, a queimadura, ela pegar só a parte de fora da derme, apesar de arrancar só aquela parte, né, aquela camada mais fina, mas ela realmente dói mais. Então, aqui na de segundo grau, a formação de bolhas, ao desprendimento total das camadas da pele, dor e ardências locais de intensidade variável. E aqui, a de terceiro grau,
que são lesões de todas as camadas da pele, né? Então, pegou a derme, pegou a hipoderme, pegou o músculo e pegou até o osso. Então, é de terceiro grau. A de terceiro grau, ela é uma queimadura mais grave, mas ela compromete, como é que se diz? Tem gente entrando. Boa tarde, Tiago. Cadê o Tiago, menino? E aí, Tiago, como é que vai? Tô Se vendo. diverte muito nos festejos? Não fui não dia não, professor. Ah, bom, eu pensei que estava lá. Não, que eu não tô em casa não. Ah, tá Aí, certo. tá, eu tô aqui na cidade. Ah, Aí, entendi. mais Então, tarde que a eu desci pro queimadura... interior. Oi? Mais tarde que eu vou pro interior. Ah, tá. Vai votar, né? É, Então, a de terceiro grau, o principal, como é que se diz? A principal característica da de segundo grau é que ela tem dor e a formação de bolhas, que só existe nessa de segundo grau, e ao desprendimento das camadas da pele, né? E a dor é mais variável. Agora, essa daqui de terceiro grau, ela é mais grave porque, além dela não sentir muita dor, né? Porque quando sente dor é mais fácil de olhar. Então, a de terceiro grau, ela é mais grave porque pegou mais cavidades da pele, principalmente a parte de músculos e ossos. Os principais cuidados. Então, prevenir o estado de choque, porque o paciente que tem, como é que se diz? Principais cuidados, prevenir o estado de choque. Então, esses pacientes, eles perdem muito líquido. Então, o nome do choque causado pelas queimaduras é choque hipovolêmico. Por quê? Porque perde muito líquido. Controlar a dor e evitar a contaminação. Então, não aplique óleos, loções, outras substâncias em queimaduras externas. Não retire nada aderido na queimadura. Não fure as bolhas e não toque de maneira alguma. Por quê? Porque o paciente que tem queimaduras, ele tem que tomar a vacina do tétano para não ser, como é que se diz? Para não ser contaminado. Então, aí a insolação nós temos também, que é também um tipo de queimadura, que é a ação direta dos raios solares, né, na pele. Então, o que é interessante a gente ir para o sol e colocar um protetor solar. A intermação é a ação indireta dos raios solares obrigados do sol. Então, a intermação ela é muito conhecida como a insolação. Então, é a ação direta dos raios solares obrigados do sol. Então, essa daqui é mais visível. A insolação, ela vem de dentro do corpo, né? A insolação e a intermação. Então, retirar a vítima do local, oferecer líquidos frios, se consciente, transportar o serviço de saúde, resfriar o corpo da vítima. Quem está me ligando aí? Valdélia. Então, a gente vai só retirar a vítima do local, oferecer líquidos frios, né, caso ele esteja consciente, transportar o paciente até o serviço de saúde mais próximo e resfriar o corpo da vítima, né? Então, evitar que ele tenha mais calor.
Aqui são as fraturas fechadas e as fraturas expostas. Então, se você observar, aí tem duas figuras. Qual é o que tem fratura fechada e qual é o que tem fratura exposta. Bote certo, viu? A fechada é só a primeira, né, professora? Ah, é. Peraí, eu vou te mandar. Ah, tá ali, tá na sacola lá em cima. Oi. Então, a fechada é a primeira. Então, quando a gente fala em fratura fechada, não houve até o rompimento do osso, mas não houve o rompimento da pele. Então, nesse tipo de fratura, eu vou ter que colocar uma tala, né? Uma coisa para eu amarrar, para botar esse osso no lugar. Antigamente, quando não existia ainda tratamento médico, né? Eu me lembro até hoje, quando eu era pequenininha, a mamãe pegava até as galinhas, quebrava as pernas. Aí quebrava, aí ela botava aqui um talo, botava mastruz em cima, e aí ela amarrava um pano. Aí a coitadinha da galinha ficava andando com o pé duro. Mas ali eu não entendia por quê. Por quê? Porque tinha quebrado a perna dela e ali ela ia imobilizar.
Tiago, tá me escutando? Tiago? Oi. Só a professora que saiu aí, né? Eu não estou escutando. Eu fiquei mudo aqui. Eu digo, será que foi algum problema? A professora saiu da aula. Pensando eu aqui, fiquei até penso. Fica no meu celular. Ah, o meu também tá do meu jeito. Para ela entrar, então manda outro link. É.
Meninas, Oi, professora. Foi. saiu para vocês? Para mim tinha saído aqui. Foi. Saiu. Saiu também, cara. Só você que saiu. Viu? Aí deixa eu dizer, a Érica, a que tá aqui no grupo, né? Érica, saiu. A Érica, ela disse que quase morre essa semana. Porque diz que chegou no quarto. A Francilene tá falando, será que ela tá conseguindo? Tá? É porque o pessoal aqui deixa a porta fechada. Deixa eu abrir aqui a porta. Melhora o sinal. Então, assim, ela disse que chegou em casa, né? E aí pegou umas coisas na cozinha e a escorpião pegou direto. Diz que já estava sem força, sem ar, passando mal mesmo. E aí foi para o hospital, minha filha, e aí ela disse que passou maus bocados. Já tomou logo a injeção. Ó, sério, a gente tinha falado de escorpião, né? Então, a picada de cobra venenosa ou peçonhenta, a gente tem que acalmar a vítima. Outra coisa, se você pegar nessa serpente, tem como você saber se ela é venenosa ou não. Então, a serpente venenosa, ela tem o olho cilíndrico, a cobra boazinha tem o olho redondo, a cobra venenosa tem as presas, né, chamada de, tem a forceta L'Oreal, que é onde ela estila o veneno, né? Então, assim, tem como você saber, e o estilo da cabeça. A cabeça é mais, meu Deus do céu, como é que deixa eu Mais ver? afilada, né, professora? Assim. Mais afilada. E o olho é olho mesmo de ruim, aquele olho cilíndrico, assim, sabe? Então, picada de cobras venenosas, né? Ou animais peçonhentos. Então, a primeira coisa, a gente tem que acalmar a vítima. Se der para a gente ver, ou então a pessoa ver a cobra, né? Ela sabe dizer como era. Deite a vítima, aplique compressas frias ou gelo, transporte imediatamente a vítima, não deixe a vítima caminhar. Por que a gente não deixa ela caminhar? Para esse veneno não pegar mais parte do corpo. Enquanto eu deixar ele imobilizado, ele vai ficar bem ali, naquele local. Se eu ficar andando com o paciente, fazer ele andar, o veneno ele vai se distribuir nas outras áreas do corpo. E aí a pessoa pode morrer. Então, não deixe a vítima caminhar. Não dê álcool, querosene ou infusões à vítima. Não faça garroteamento e não corte a pele, porque a pessoa acha que o fato de picar, ele puxando antes, a pessoa tinha que puxar, né? Só que essa pessoa que puxava o veneno, ela não poderia ter nenhum dente acariado, porque o simples fato de ter uma cárie no dente já passava o veneno da cobra para ele, né? Então, não pode mais levar mesmo para o hospital. Essa história de fazer respiração boca a boca, não dá em quem tem picada de animal peçonhento, nem a respiração e nem puxar lá no local do veneno. Porque as pessoas custavam puxar o veneno ali naquela hora e diz que resolvia tudo. Mas aí, se a pessoa tiver uma cárie, ela contrai o veneno da cobra. Então, a parada cardiorrespiratória ou parada respiratória, primeiro, tem que ser identificado o paciente. Então, você deve tentar o máximo possível acordar esse paciente, né?
para perguntar o nome dele, para ver se ele está ciente, consciente. Então, é a identificação. Então, não espere ajuda, haja mais rápido. Então, tem que ser rápido. Receita. Oi. Diz que a pessoa, quando é picada por uma cobra, peçonhenta, né? É bom a pessoa identificar a cobra para poder saber qual é o soro. Mas se acaso a pessoa não souber de maneira alguma qual foi a cobra e nem saber identificar quais são os procedimentos, porque, tipo assim, precisa de saber qual é a cobra, para saber qual é o soro, mas se não souber... Mas tem um soro, é assim, tem um soro que serve às jararacas, tem um soro que serve às cascavel, tem um soro aí para vários tipos de cobra, né? Aí tem um soro que é utilizado por todas. Então, quando a pessoa não sabe identificar, porque a maioria das vezes ele sabe identificar, entendeu? Entendi, Cícero. Quando ele diz assim, não, eu não sei, eu não vi a cobra, aí tem esse soro que serve para todos os tipos de cobra. Aí vai usar esse soro, entendeu? Entendi. Que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, se é da pessoa complicar mais depois e morrer por falta do soro, aí o que é que se faz? Dá o soro que serve para todo, o soro universal. Então, a parada cardiorrespiratória. Não espere ajuda. Haja rápido. Então, você tem que ser rápido. Então, a primeira coisa de uma parada cardiorrespiratória, qual é? Ligar para o SAMU. Ligar para o SAMU. Só que, enquanto isso, as pessoas, ou técnicos, ou agente de saúde, já vai prestando os primeiros contatos. Então, verifique se há objeto obstruindo a boca ou a garganta, afrouxe a roupa, inicie rapidamente a respiração. Você sabe como é que a gente deve respirar? Então, a respiração nossa é assim, ó. Você cheira e solta pela boca, ó. Tem um método chamado método 478, que quando você está com insônia, você faz esse método 478 e começa a dormir. Você dorme em menos de 20 minutos. Eu digo que é verdade porque eu já fiz. A pessoa está muito preocupada, né? Aí ela vai dormir, não dorme porque ela está imaginando naquele problema. E aí ela tem que usar o método 478. Então, 4 vezes, 4 segundos, ele bota o ar para dentro, ó. 4. Aí, depois de 4 segundos, aí ele vai passar 7 segundos com o ar dentro dele. Aí, depois de 8 segundos, é que libera. Minha gente, é incrível, mas em 20 minutos você consegue dormir fazendo esse método. 4, 7 e 8. Você inspira 4 segundos, ó. Aí prende dentro por mais 7 e solta a respiração com 8. Então, esse treino aí é ótimo. Verifique se há objeto obstruindo a boca ou a garganta. Afrouxe a roupa. Inicie rapidamente a respiração. Mantenha a vítima aquecida. Remova a vítima quando for absolutamente necessário e a respiração voltar ao normal. E aí os sinais, né? Inconsciência, parada dos movimentos, sinais respiratórios, como ver, ouvir, sentir, ausência de repulsação, ou de pulsação, né? Então, os sinais inconsciência, porque caiu com a dor no peito. Olha, as pessoas que tiveram infarto ou entraram em parada cardiorrespiratória, elas relatam que a dor é tão grande
que a pessoa consegue urinar e defecar, de tão grande que é a dor. E os sinais é a inconsciência, é a parada dos movimentos respiratórios, é a ausência de pulsação. Então, sempre você tem que ver a parte do ver, ouvir e sentir, que é justamente para você saber identificar os pulsos, a respiração e fazer qualquer coisa desse tipo, né? Então, inconsciência, parada dos movimentos, movimento respiratório e ausência de pulsação. Licença. Oi. A telinha do computador não tá mais aparecendo aqui no meu, não. É só no meu ou é de todo mundo? Vou voltar lá. Todo mundo está sem a tela ou estão conseguindo observar? O meu tá aparecendo, não, professora. Pois é, a internet. Deixa eu botar bem para cá. É o sinal. Melhorou? Não. Não está aparecendo? Peraí. Não, professora, o meu não tá, não. Ah, é porque na hora que saiu da tela. Por isso. Agora tá Agora voltando. tá? Agora Voltou apareceu. agora. Naquela hora que saiu a tela e eu não me atentei. Então, a reanimação cardiopulmonar primeiro é constatada a inconsciência. Então, a pessoa não está lembrando, que a pessoa desmaiou, né? Então, quando você consegue, né, acordar essa pessoa, a primeira coisa que você faz, que às vezes a pessoa desmaia, não é parada cardiorrespiratória. Aí, às vezes, ela desmaia e você vai fazer umas perguntas para ver como é que ela está, para chamar o SAMU, né? Então, na reanimação cardiopulmonar, já é constatada inconsciência. Então, tem que solicitar o atendimento de urgência. Liberar vias aéreas superiores. Quais são as vias aéreas superiores? Aqui, ó. Nariz, a garganta, principalmente a garganta, por quê? Porque lá na garganta tem a faringe, que ela tem a glote. Então, quando a gente tem qualquer reação alérgica, o corpo, para se defender, o que é que ele faz? Ele fecha a glote. E se ele fecha a glote, aí pronto, é impossível você ter mais contato com outra pessoa, né? Outra pessoa que não tenha, né? Então, liberar vias, não, constatando inconsciência, solicitar emergência. Então, quando eu chamei o SAMU não sei se eu contei para vocês, essa quinta-feira, meu pai deixou o carro aqui na frente da casa, aí veio um carro e pegou o carro dele de trás, parado, pá. Esse carro se acabou, minha gente, era um Yaris, mas esse carro se acabou. Aí, resultado, não tinha seguro. Aí, ainda bem que o do papai tinha, né? Aí eu segurei lá com a mulher. Então, esse cidadão, ele disse que teve um problema e apagou. Ele apagou no trânsito. Aí, o primeiro carro que ele foi em cima foi o do papai, né? Eu vou mandar as fotos para vocês verem como foi que ficou o carro. Minha gente, acabou. Aí, ele não tem seguro. Aí, a sorte é que o papai tinha seguro. E o papai vai cobrir o serviço do carro dele. Por quê? Porque o rombo foi tão grande que ainda podia ser 40, 50 mil reais, que pegou na caminhoneta todinha atrás, né? E umas partes debaixo do carro. Então, vai liberar as vias aéreas superiores, quer dizer, deixar essa via aérea livre. Ele desmaiou, você deve afrouxar as roupas, afastar os curiosos.
afastar os curiosos, principalmente os curiosos que querem estar ali em cima, né? Verificar a respiração. Então, você passa aqui a mãozinha, ó, para ver se ele está verificando. Pega aqui no pulso para ver se ele tem pulsação, né? Se o coração está trabalhando. Inspecionar a cavidade oral e efetuar 2 ventilações boca a boca ou com qualquer meio de barreira, que é o protetor. Então, pegou o paciente, ó, já joga uma respiração na boca dele. Simples da sua boca para ele, né? Não tem negócio de voltar. Verificar o pulso carotídeo aqui no pescoço, que é o mais fácil, porque ele é grosso, né? Se ausente, efetue 15 compressões torácicas. Efetuar a avaliação inicial da vítima, indicar suas condições e determinar acionamento dos órgãos de atendimento, que é o 192, acionar atendimento de urgência ou de emergência, que no caso é o resgate do bombeiro 193, e a polícia militar, que é o SAMU 192, e a guarda universitária da USP, que é 4222 e 3222. Ramal. Procedimento nas emergências, né? Então, transmitir que tipo de emergência clínica ou traumática, idade, sexo, situação atual da vítima, localização, endereço e o ponto de referência, o telefone de contato, a necessidade de apoio adicional, adicionar responsáveis e adicionar, executar medidas iniciais de socorro. Então, assim, o tratamento de urgência e emergência, quem vai se manter calmo é o próprio técnico, né? E manter o valor dele. Então, aqui estão alguns mandamentos do socorrista. Ter a calma, ter a ordem de segurança, verificar os riscos no local, verificar, manter o bom senso, ter espírito de liderança e distribuir as tarefas. Então, a lei dos 10 mandamentos do socorrista, né? Então, o que a gente deve fazer? Manter mesmo a calma e evitar o pânico. Então, vocês ainda lembram quantas ressuscitação cardiopulmonar é feito no paciente? Hein, Tiago? Eu só não estou me lembrando aqui do momento. Bora lá, Eu tô me Dainá. lembrando. Quantas ressuscitações cardiopulmonar a gente faz no paciente? Essa aula foi dada. Primeira ou foi segunda aula que foi parada, cardiorrespiratória? 2, né, não, professora? Minha reanimação? Compressão. Ficar 30 aqui, ó, compressão e 2 São respiração. 30, né? E 2 ventilações. 30 compressões e 2 ventilações. Aí você faz 30, aí 2 ventilações, que é respiração. Mais 30, 2 ventilações. A criança são 15 para 2, né? Dependendo da idade da criança. E se for o bebezinho, eu não vou utilizar a minha mão. Os dedos. As palmas, né? Vai ser os dedos. Ou esses dois, ou só um. Porque se for recém-nascido, a gente tem que fazer do mesmo jeito, né? Então, lembrando
que as massagens têm que ser em cima do apêndice tifoide, aqui, ó, entre a linha mamilar, entre as duas mamas, né? Essa linha mamilar aqui. E aí você vai fazer as 30 compressões e as 2 ventilações. Então, nós sabemos que nós temos o C, primeiro, a circulação, que é a compressão, aí vai manter as vias aéreas superiores, e aí fazer o restante. Então, sempre ficar trocando. Eu queria saber de vocês, a gente sabe que a nossa teoria termina aqui. Na verdade, se a gente fosse utilizar mesmo todas as aulas que tem de urgência, a gente levaria até 1 ano, como tem a especialização, né? Vocês sabem que a gente tem especialização de urgência e emergência. Isso aqui foi um cursinho básico que eu vendi para vocês e que eu vou passar o certificado de vocês, né? Se tiver como eu já fazer esse certificado hoje, mas semana que vem eu já dou um jeito para dar para a Mônica, levar já para vocês na terça-feira. Aliás, nas aulas de como é que se diz? De prática. Então, assim, eu peço a vocês que peguem esses assuntos e leiam, porque na prática a professora também vai perguntar. E como é que se procede cada procedimento, né? Então, assim, a gente não viu tudo, claro que não dá para ver tudo, mas a gente viu boa parte desses primeiros socorros, a gente viu boa parte. Então, assim, eu peço que vocês estudem os PDF que eu passei para vocês irem para a prática, ó, chuchu, sabendo de tudo, tá bom? Professora, Oi. fazer tudo terça-feira, e terça-feira não dá para mim, não. Não, vai ser Vocês não estão podendo, não, na terça? Eu não estou podendo, não, porque Você vai botar 2 grupos, né, não, professor? Não, eu quero botar... eu vou botar 2 grupos. 2 de... Acho que tem 30... Deixa eu ver bem aqui. Não tem 30, não. Tem pouco menos. Deixa o meu por último, mas se puder aí, vai botando quem pode ir. Eu fico... 15 participantes. Aí, assim, eu vou sugerir para ir os 2 grupos no mesmo horário, porque são 2 práticas, entendeu? Aí ela dá a primeira parte para um, ou mesmo todo mundo. Eu vou conversar com ela, só são 15 alunos, dá para dar. Porque lá no SAMU as salas são maiores, né? E aí tem como ela demonstrar para todos. Então, eu vou falar com ela para ela dar as práticas logo para todos. Eu vou botar no grupo de vocês só o horário e aonde ela vai fazer, que vai ser no SAMU. Tá certo? Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para perguntar. Se vocês gostaram do curso, que é bom a gente fazer a avaliação, né? Porque aí no próximo a gente muda. Então, assim, aqui não é crítico, né? Mas vocês me digam se vocês gostaram do curso, a forma como foi abordado, entendeu? E se tiver crítica para fazer, pode fazer, eu não me zango, não, porque isso aí eu vou melhorar o próximo curso. Professora, quando na próxima aula você leva aquele certificado, como era a dores? Aquele certificado lá daquele outro curso que a gente fez. Sim, eu vou levar tudo. O de medicamentos, quem fez? Foi. Não, medicamentos não, foi de medicamentos. Foi de Primeiro que eu fiz foi de vacinas, né? Já entreguei tudo. E aí, o de medicamentos, agora de urgência, eu vou levar os 2, viu, seu? Isso aí é por causa da minha impressora, como eu não faço mais atividade aqui nela, aí ela deixei acumular sem Oi, Thiago. Professora. Oi. Acabou a aula, acabou? Eu tenho que ir para casa. Sim, eu estou só fazendo aqui a avaliação do grupo. Aí, qualquer coisa, eu praticamente, quando você dá aula, eu não tenho nada que reclamar, não. Você sabe explicar, se garante mesmo. Só não entende mesmo. Para mim, eu entendi, gostei do curso. Se tiver outro, posso fazer também. Vou fazer Dá curso, certo. viu? Agora,
Eu queria que vocês fizessem, minha gente, bora fazer um preparatório. Vai ter aqui da Fundação Municipal e José de Freitas. Professora, eu vou fazer. Se você formar turma, se arrumar todo mundo, pode me contar que eu vou. Vamos Eu vou fazer esse fazer agora preparatório, é bom. Eu acho é bom, sabe por quê? Porque aí eu Já viu estudo falar no Morro do também. Chapéu? Sim, Você viu falar lá no concurso que tiraram o Morro do Chapéu para Bora Clara? sim. Eu vou fazer. Inscrevi já. Vai fazer lá. Onde é que há? Vou. Morro do Chapéu. Onde é que fica, Thiago? Maranhão, é? Nem eu sei. Eu só escrevi aqui, que a minha irmã que me escreveu aqui, aí então eu só Peraí, podia deixa eu fazer. descobrir aqui. Peraí. Morro do Chapéu. Achei aqui. Deixa eu ver aqui por onde é que pega. Morro do Chapéu, município brasileiro, localiza. Espera aí. Eu vou. Onde fica? Será que é sul? Eu disse, não, minha irmã, eu vou com minha irmã, minhas primas vão fazer de umas sete, e as professoras vão fazer. Ah, elas vão também, é? Deixa eu ver aqui em que Aí lado me é. Se é do escreveram, lado então, de Parnaíba. para aquela banda lá, garantindo para aquela banda lá. É perto de Parnaíba. É por rumo de Parnaíba. Eita, é né? bom morar na praia. Viu? Eu Aí, vou fazer assim, lá, vai dar se certo. tiver interesse, a gente faz a turma do preparatório. Eu vou seguir o edital. Do jeito que está no edital, vai ser dado. Então, assim, vocês só se programem, tá? A gente faz a parcela também, né? Só à vista, eu posso parcelar. Entendeu? Pode ser no cartão em até 10 vezes, se quiserem. Então, assim, olha, as coisas só acontecem para quem vai atrás. Quem não vai, eu sinto muito. É tchau, ó, e beijinho no ombro. Né? Só passa Pois quem tá vai certo, atrás. Tá bom? professora. Pois Oi. tá certo, eu tenho aqui para casa, aí eu vou sair, viu? Tá, só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? Tá certo, obrigado. A gente agradece também pela Obrigada. E a terça-feira eu vou avisar no grupo horário. Tá bom, Tá, professora. Tá bom? Tchau. Ô, tchau. Tchau. Tchau.